Oi, gente linda! Meu nome é Marília Bueno, sou terapeuta sistêmica e xamânica há 9 anos, médium desde que nasci e estudo espiritualidade desde os meus 16 anos, aí faz uns 17, 18 anos. Então, gente, bora para esse próximo assunto que tá babadeiro. Então, como eu comecei a trabalhar com a linha de esquerda se eu não sou sacerdotisa de Umbanda, se eu não sou formada pela Umbanda? Como que isso aconteceu? Assim, ó, gente, foi muito natural, tá? Não foi algo forçado, não foi através de um estudo externo, por exemplo, de eu ter estudado e aí eu ter visto assim, olha, é isso mesmo, né? E aconteceu como? Bom, para não dizer que eu não tinha nenhum contato com Exu, com Pombagira, na minha adolescência, minha mãe namorou uma pessoa, um empresário aqui de Santa Cruz, que ele fazia trabalhos com um médium de... Não sei se é médium Umbanda ou Quimbanda, porque ele trabalhava sozinho, então não sei dizer muito bem qual é que era a religião, mas era a religião de matriz africana. E ele incorporava na casa dele, dava os atendimentos para esse empresário, então a minha mãe acabou indo lá também consultar. Eu acabei indo consultar meu filho mais velho, quando nasceu, foi batizado primeiramente por Exu e depois na igreja. Então já tinha esse contato prévio, mas eu não tinha um estudo, né, do que era, do que simbolizava. E no Vale do Amanhecer, como eu sou uma médium formada pelo Vale, lá não se trabalha com a linha de esquerda, mas se trabalha com várias linhas que a Umbanda trabalha também, né? Lá tem incorporação de preto velho, de caboclo, das sereias de Iemanjá, dos médicos de cura, que daí já pega uma linha mais de Kardec ali, né? Mas tem muitos espíritos, muitos outros que eu nem... né? Tem toda a linha hindu também no Vale, o povo cigano também trabalha no Vale. Então, os únicos que não trabalham diretamente com o Vale são o povo de esquerda, né? Povo de rua, povo dos Exus e das Pombagiras. E aí tinha essa questão que eu comentei com vocês no último vídeo. Quem tá olhando os vídeos tá percebendo que eu tô linkando um vídeo com o outro, né? Para parecer uma longa história aí, ao mesmo tempo são micro contos, né? Que eu tô aqui passando para vocês. Então, no Vale tinha isso, né? Tipo, a gente não tinha essa proteção da esquerda e ao mesmo tempo a gente não podia, não era indicado a gente andar na rua de noite, de madrugada e tal. E aí tanto que aconteceu algumas coisas comigo antes de eu ativar esse povo da rua, antes de eu começar a trabalhar com o povo de rua, aconteceu essas incorporações indesejadas. Eu realmente, não é que eu me sentia desprotegida, eu estava desprotegida mesmo, né? E aí, gente, eu fui para Brasília, fiz meu curso de constelação, comecei a estudar as medicinas da floresta e algumas coisas aconteceram, né, depois dali. Então, ok, eu já estava trabalhando com a minha mediunidade de outra forma, né, que não fosse só incorporar. Eu estava trabalhando com a minha visão espiritual durante as cerimônias de ayahuasca, durante, né, as cerimônias com as medicinas. E aconteceu o seguinte: na segunda casa que eu morei, depois de voltar para Santa Cruz, de Brasília para Santa Cruz, eu morei sozinha ali. Então, teve algumas coisas que aconteceram naquele momento ali, onde eu estava morando sozinha, que eu comecei a me sentir em perigo, tá? Primeiro que roubaram 2 cadeiras dentro do meu pátio. Ok, era só 2 cadeiras, né? Mas podia ter mais coisa. Eu me sentia muito segura, mas o portão, acho que tinha essa altura, assim, né? Eu tô sentada, mas ele era um portão baixinho, gente, tá? Era 1,20 m, mais ou menos, o portão. É fácil de pular. E ali, quando roubaram as minhas cadeiras, eu realmente dei uma surtada, assim, né? Eu pensei, ai, agora eu tô ferrada, né? E aí foi aonde eu já sabia que os Exus, eles eram guardiões, como eu falei, do povo da rua, né? E que eles, para conversar com eles, se comunicar, você tinha que entrar em contato com uma esquina, uma encruzilhada, né? Ou não também, mas eu pensei, bom, eu moro na esquina, então eu vou simplesmente me desdobrar, né? E conversar com o Exu em desdobramento. Foi isso que eu fiz. Então, de noite, antes de eu dormir, fiz a minha meditação e fechei os olhos e fui eu lá. Chamei Exu, visualizei ele com a sua cartola, com a sua capa. Às vezes eu vejo Exu de cartola, às vezes eu vejo Exu sem cartola, eu nem sei explicar, gente. Eu sei que tem vários
nomes, várias entidades, né? Que são conhecidas como Exus, são vários Exus, são várias pombagiras, e cada um trabalha numa linha diferente também. Então, cheguei lá, na humildade, falei assim, ó, seu Exu, é o seguinte, eu tô morando nessa casa aqui de esquina, né? E eu não tô me sentindo muito protegida, tô fazendo alguns trabalhos aqui, com as medicinas, tô fazendo alguns trabalhos para auxiliar o pessoal a evoluir, e entraram na minha casa, entraram no meu pátio, roubaram o tatatã, e eu vim aqui te pedir a tua proteção para minha casa e para os meus trabalhos. Em troca disso, eu vou liberar que uma energia, né, seja também enviada para você de gratidão, uma energia que faça parte aí desse trabalho, dessa libertação que eu estou fazendo. E foi assim que eu conversei com o Exu. E o Exu me disse que sim, que ele ia me ajudar, tá? Então, eu comecei a me sentir mais segura, tá? Depois dali. Mas teve outra coisa que aconteceu, não foi uma coisa só, tá, gente? Que eu vejo, assim, que foi muito importante também, que foi a chegada do meu... Eu busco, assim... Eu busco animais de poder, eu faço a busca do animal de poder desde lá de Brasília. Quando eu descobri isso, eu achei fascinante. Meu primeiro animal foi o lobo, que é o professor. E depois vieram vindo outros animais também, tá? Conforme eu ia desbloqueando algumas coisas na minha vida, conforme eu ia dando foco em algumas coisas que eu queria modificar, que eu queria melhorar, aparecia um animal novo, né? E eu incorporava essa energia em mim, na minha vida. Então, também aconteceu nesse mesmo período de vir para mim a onça. Foi bem na iniciação de rapé. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, a onça, ela se apresentou na iniciação de rapé e é o animal que mais trabalha comigo até hoje. Eu tenho muito forte a energia da onça e a onça ajudou a fazer a segurança da casa, né? Junto com o Exu, né? O Exu estava ali na esquina, no caso, ele estava ali cuidando dos caminhos de quem entrava e saía da casa, mas a onça estava lá comigo. Então, aí eu vou dizer que sim, que essas duas coisas me fizeram eu, né, respirar, porque eu era uma mãe solteira na época, né, tava com dois filhos, tinha apoio dos meus ex, eu nunca fui abandonada, vamos dizer assim, mas quando a gente tá sozinho em casa, a gente tá sozinho em casa, tá? Não é algo assim que você gosta, né, de ficar sozinho ali, ficar sozinho lidando com isso. Tem esses medos, né? Então eu, através da espiritualidade, eu consegui me empoderar, sabe, gente? Nesse sentido de, olha, eu tô aqui, mas estão me protegendo, sabe? E aí aconteceu umas coisas muito curiosas no meu trabalho. Olha, veja bem, né? Tem gente que não acredita em espiritualidade, eu acho que tá tudo bem, mas eu não tenho como não acreditar. Dentro dos meus trabalhos de ayahuasca, de cogumelos, outras medicinas, algumas pessoas começaram a sentir uma sensação de quê? Uma sensação de alguém batendo na porta, tá? E me falavam isso. Inclusive minha mãe, que consagra comigo, foi uma das pessoas que viu isso também, que presenciou e falou, ó, tem gente ali na porta querendo entrar. E eu já tinha feito, depois de passar por alguns atentados espirituais naquela casa, por eu estar manipulando muita energia com as medicinas, com as consagrações. E eu assim, me separei, gente, eu passei realmente um ano assim, trabalhando igual louca, sabe? Até para conseguir me manter a casa e tudo, né? Mas no segundo ano que eu dei uma relaxada um pouco mais. O primeiro ano foi bem forte. E aí aconteceram alguns ataques espirituais, né? Então, o que eu fiz primeiro? Depois dos ataques que eu vi, ó, estão conseguindo... Eu tenho que cuidar com o trabalho, né? Quando eu sofri alguns ataques, eu já vedei, né? Eu fui pesquisar um ritual de selamento Wicca, tá? Não usei um selamento comum, xamânico, né? O xamanismo tá em todo lugar, inclusive na Wicca, né? Então eu senti de usar um selamento Wicca, tá? E aí eu fiz esse selamento somente na sala de trabalho, tá? Então, essa sala onde tinha o trabalho, que nem aqui, por exemplo, que tem os trabalhos aqui, estava selada. Eu não tinha feito o selamento na casa toda. Depois eu fiz, né? Depois de acontecer algumas coisas, eu fiz o selamento na casa inteira. Mas, primeiro era só na sala de trabalho. E aí as pessoas começaram a relatar que tinha gente na porta e isso começou a ficar comum, né? Tem gente na porta? Marília, acho que tem alguém ali na porta. Tem alguém batendo na porta, coisas assim, tá, gente? E aí chegou num ritual
que, claro que isso não aconteceu tantas vezes, mas conforme foi acontecendo, eu fui me ligando que tinha alguma coisa, né? E aí chegou um ritual eu fiz com uma amiga só. Era um ritual que eu ia fazer individual. Chamei uma amiga e ela veio, e aí eu fiz um ritual com ela. E aí, gente, assim, realmente eu senti essa sensação de que tinha alguém batendo na porta. E aí eu não sei o nome de todos os espíritos que trabalham comigo, tá? Não sei o nome de toda a egrégora. Tem alguns que aparecem que não tem nome ainda, que apareceu esse ser e falou assim: Marília, eu preciso te mostrar uma coisa, tá difícil aqui. E aí eu fui ver, e ele me conduziu até a porta, e quando eu saí para fora da minha sala, eu enxerguei uma fila de espíritos do lado de fora da porta, né? O que acontece, gente? Quando a gente abre um portal, quando a gente começa a trabalhar com a espiritualidade, a gente abre um portal, mesmo não abrindo um portal conscientemente, você vai estar abrindo um portal, né? Quando você começa a trabalhar num lugar e direto fazer algum tipo de magia ali, de cura, alguma coisa assim, vai ter uma energia que vai subir, outra que vai descer. Então essa energia que sobe esse portal, ele é visto nos planos espirituais. É por isso que quando eu comecei a trabalhar no Vale, já falaram, é perigoso você trabalhar em casa, é perigoso você atender em casa. Por quê? Tem que saber abrir e fechar esse portal, senão a energia fica vertendo, os espíritos aparecem ali realmente para ser elevados, porque eles veem essa luz, né, que sai daquele local. E aí fizeram uma fila lá fora, e aí eu pensei, nossa, não faz sentido, né, eu sendo médium e tendo visto tudo isso, porque eu já ouvi falar muito de rituais de ayahuasca, onde os espíritos caminham entre as pessoas para receber a energia daquele trabalho. Só que também acho um pouco perigoso, porque tem médiums e tem médiums não treinados, né? Por isso que eu sempre opto por selar o local, para deixar dentro daquele local somente as entidades convidadas e a egrégora da pessoa que está ali sendo trabalhada, sabe? E aí foi aonde, com a ajuda do Exu, eu pensei no seguinte: vamos plasmar uma escada para esses espíritos subirem para a nave, para eles serem elevados, né, para a nave. Ai, tô falando grego aqui, não, mas tem, tá? A nave estava lá. Para eles subirem de alguma forma, né, e aproveitarem a energia desse trabalho sem passar no meio das pessoas, sabe? E assim foi feito, gente. Coisa mais linda. Na frente da minha casa foi plasmada essa escada, onde ela subia por cima da casa e ia até a nave que estava ancorando o trabalho. E eu comecei a ver o Exu fazendo a fila dos espíritos e encaminhando eles para a nave. Foi lindo demais ver aquilo. Foi só amor, sabe? Diferente do que a gente escuta sobre Exu e Pombagira, que isso e aquilo, que eles têm energia baixa, que eles bebem, que eles isso, E trabalhando com os Exu, e depois ainda com as Pombagira, que eu fui me iniciar com a minha Pombagira só em 2024, e eu tô falando aqui de algo que aconteceu em 2021, tá? Então eu tive ali mais 3 anos até ser iniciada pela minha Pombagira. Eu já estava acendendo vela para Exu no banheiro, já estava acendendo vela, né, para pedir a força dele nos meus trabalhos, porque eu tinha trabalhos muito pesados com as medicinas, né? E eu passei por tudo isso e sou grata a Exu e sou grata à minha Pombagira hoje. Então foi natural, gente. Eu não comecei incorporando já, só por eu saber que eu estava trabalhando com Exu, entendeu? Eu não forcei a incorporação. A incorporação do Exu veio nessa casa aqui, esse ano. Então, ou seja, me conectei primeiro com o Exu, ele abriu os caminhos, ele protegeu o meu trabalho, ancorei a força dele, depois veio a Pombagira, né? E aí ela fez a mesma coisa por mim, só que depois a primeira que eu incorporei foi a Pombagira, né? Em 2024, em 2026 incorporei Exu aqui, nesta casa, e descobri quem é que era o meu Exu guardião. Tive contato com Umbanda? Tive contato com Umbanda, fiz curso na Umbanda, mas eu não sou sacerdotisa de Umbanda, tá? Essa é a diferença. É uma diferença grande, gente. Sacerdócio de Umbanda, geralmente de 2 a 3 anos, tá? Pra você sair formado. Então ali eu tive um conhecimento prévio, ali aprendi a fazer padê, aprendi a manter o contato com essas entidades da Umbanda que eu já estava conectada, entendeu? E foi só bênção, de verdade. Até hoje tem uma estátua do seu Tranca-Ruas aqui protegendo o pátio lá atrás. Foi comprada até semana passada, eu fiz o cantinho dele e só gratidão por essa força. Laroyê,
Laroye Mojba.